publicidade. Em 2010, eu vim para Serra Talhada já com minha pós-graduação de marketing concluída. Mas ficou trabalhando lá 2 anos, como tu falou. Eu trabalhei desde o primeiro ano de faculdade. Desde o primeiro ano? 5 anos de faculdade, eu trabalhei desde o primeiro ano. Já entrei numa agência, escola, chamada Inata. E aí lá a gente trabalhava só para órgãos do terceiro setor. ONGs. Então a gente só fazia comunicação para este público. Inclusive foi lá que eu conheci linguagens e um mundo que eu não conhecia. Eu tinha saído do sertão, do interior, não conhecia certas realidades que só na capital se tem. Eu aprendi, por exemplo, que você não diz o travesti, é a travesti, porque elas são mulheres, se consideram mulheres. E quando a gente ia fazer publicidade para esse público, campanha de DST, entre outras coisas, a gente tinha que saber falar com eles, com a linguagem deles. Então foi ali na Inata que eu trabalhei muito a comunicação social, né, para esse público ali de ONGs. Depois da Inata, eu fui para uma agência chamada Farol, que ela não existe mais em Recife, mas era ali nas Graças. E na Farol eu já comecei a entrar, vê que engraçado, já entrei no marketing político eleitoral, que é uma área que hoje o Grupo Sá Menina atua e eu adoro. Adoro. Então lá a agência já tinha uns deputados e uns vereadores que atendia, e eu era atendimento dessa agência. Atendimento dentro da agência, ele é como se fosse hoje o gestor de projetos. Né? Nessas agências digitais chamam de gestor de projeto. Na agência Full Service é atendimento publicitário. Nós tratamos diretamente com os clientes, é B2B, empresa com empresa. Não, então, esses deputados, vereadores, os empresários tratavam diretamente comigo, que era o atendimento, e não com o resto do time. Não conhecia o design, não conhecia o redator da agência, não sabia da estrutura da agência, só trata-se com o atendimento. E aí, depois da Farol, eu já fui tinha uma agência chamada Água. Nesse período eu trabalhei só com planejamento e era um freela, que não usava esse termo na época, mas era temporário, um trabalho só para uma campanha específica. E aí eu trabalhei nessa agência Água. Depois da agência Água eu fui para Moria, que foi a última agência que eu fiquei até me formar e pedir demissão e abrir a minha. Abrir a sua. E aí, na Moria, eu não fui atendimento, eu já entrei no setor do planejamento. Planejamento é uma área que eu gosto muito. Trabalhar com planejamento, com estratégia, mapear os campos e desenvolver comunicação com objetivo, com estratégia e com metas. Não é simplesmente criar um texto e postar. Para mim, isso qualquer um faz. O ChatGPT faz, qualquer pessoa faz. Eu faço isso aí. Pronto, para mim não, tem que ter estratégia por trás. Então, sou apaixonada por planejamento, inclusive é uma das minhas especializações também em planejamento estratégico. E aí, eu fiquei na Moria no setor de planejamento. Lá, era uma agência grande que atendia o Bom Preço, o Walmart, Todo Dia, Citroën, Cirela Andrade Mendonça, várias construtoras, hospitais. Então, passaram vários clientes pelas minhas mãos, mas no setor de planejamento. Eu planejava para eles. E ali fiquei, acho que quase 2 anos na Moria. Foi quando eu fiz uma análise do potencial publicitário no sertão. Fiz uma análise, identifiquei que o sertão tinha potencial, mas não tinha agência com potencial, com a qualidade de agência. Já tinha quem fazia um trabalho semelhante a esse. Tinham comunicadores, radialistas, que até hoje ainda fazem, né? Que são os Eugências, são o menino que sabe mexer no core, um amigo, sobrinho. Sempre existiu. Na gráfica, um menino que faz a arte. Então, acaba que são pequenos concorrentes da gente, mas não são concorrentes diretos, são indiretos. Não tem a estrutura, né? Não tem mas que já existiam na época. E eu lembro que quando eu abri até a agência aqui em Serra, teve um radialista que soltou uma piada. Ele disse, essa menina chegou em Serra dizendo que é a primeira agência do sertão, mas eu trabalho aqui com propaganda há muitos anos. E aí, isso chegou aos meus ouvidos e a minha explicação foi, eu continuo sendo a primeira agência do sertão. Porque a agência, com as certidões, com as certificações, com a estrutura, com publicitário formado, trabalhando dentro da agência, só eu tenho. Agora, não era prepotência minha dizer isso. Era um orgulho de que eu estava abrindo uma agência com um porte de uma agência que você via em capital em Serra Talhada. Também é uma estratégia de comunicação, né? Se você quer ter uma agência certificada, tudo certinho, só tem essa. Ó. Exatamente. Você quer trabalhar com ele, trabalha. Agora, a agência publicitária de Serra Talhada de região é essa menina. Mas hoje é um parceirão, a gente se dá super bem, mas na época ele ficou um pouquinho assim, que eu acho que mexeu com a chegada. A agência já tem 15 anos aqui em Serra Talhada. E aí, depois da Moria, eu já concluí essa minha análise de mercado. E quando eu terminei a análise de mercado, eu fiz um plano de negócio para abrir minha agência. E aí, na época, eu pedi demissão, fiz um acordo com a Moria, que foi uma parceirona, me demitiu para não vir com a mão na frente e outra atrás.
vim com seguro-desemprego para poder passar alguns meses e abrir a minha agência aqui em Serra. E com a rescisão, né? Pegou uma rescisão Isso. bacana, tá vendo? Coisa boa. E aí foi uma ajuda muito grande, mas assim, quem me incentivou foram os meus pais, né? Quem me incentivaram foram os meus pais. O meu pai disse, vem que pai ajuda para você realizar esse sonho e você empreender. Sinceramente, eu nunca tive perfil de ser empregada. Eu tenho perfil de ser empregadora, realmente. Eu gosto de gerir, de organizar, da gestão em si. E eu gosto de liberdade, de poder fazer o meu horário, o meu tempo, de poder viajar e etc. Não é nada contra ser empregado e ter o CLT. Questão de perfil, como você falou, né? E sempre fui, já passei por vários empregos, né? Mas, por exemplo, como diretora na Uninasal, que eu estou diretora, há 4 anos e meio, eu sou funcionária. E lá eu tenho que cumprir horário, eu tenho que seguir as regras da empresa. E isso pesa em alguns momentos da sua vida. Eu fui mãe estando dentro da Uninasal. Minha filha, quando eu entrei na Nasal, minha filha tinha 6 meses de nascida. E eu tinha Nasal e Saminina, então precisei me dividir entre mãe, esposa e empreendedora e diretora da Nasal. Você está dizendo que está, então o que é? Você vai sair? Isso, amor. Vai sair? O quê? Vai, primeiro veículo aqui, é o primeiro lugar que a gente está anunciando. Estou encerrando a minha carreira como diretora da Uninasal agora. Sexta-feira é meu último dia. Não encerra não, você está andando um tempo, não? Eu estou saindo de portas e janelas abertas, graças a Deus. Foi uma decisão muito difícil, não foi fácil, que eu precisei tomar, foi uma decisão minha. O grupo, inclusive, entendeu, me ajudou de todas as formas, eu deixei as portas abertas, estou transferindo o meu cargo para um líder muito bom também lá, que é o professor Francioli, vai se tornar hoje o diretor. Né? Francioli merece também isso. Pô, Francioli é o cara. Merece também esse reconhecimento, era meu braço direito, foi meu primeiro coordenador lá na Nasal. E está assumindo aí esse desafio. Eu entendi que o meu tempo de Uninasal já estava se encerrando, porque eu peguei ela abrindo, a gente fundou, né, a Uninasal aqui em Serra, iniciei sozinha, depois, hoje a gente tem mais de 120 colaboradores, mais de 10 cursos autorizados, pós-graduação, escola técnica autorizada, cursos digitais. Temos agora, amanhã, inaugurando as nossas clínicas e escolas, o complexo de clínicas e escolas. Então, eu disse, poxa, agora está mais tranquilo, o Francioli já vai pegar a coisa bem organizada, graças a Deus. Agora eu posso me dedicar de novo e focar 100% nos meus negócios, que é a Saminina, o Grupo Saminina, porque são 2 empresas, gente, em uma. E estou deixando realmente com o coração na mão, vou morrer de saudade do meu time, mas as mudanças do ano passado para cá, o ano eleitoral, porque minha agência tem um núcleo de marketing política eleitoral, fizeram com que eu tomasse essa decisão também, porque eu preciso me dedicar aos meus negócios. Eu digo aos meus prefeitos. É isso aí. Ele trabalhando para o povo e você trabalhando para eles. Exatamente. E também o ano que vem já tem eleição de novo. Uhum. Bem rapidinho aqui, eleição. Tu acha que a gente já teve a municipal, mas para vocês, qual é a mais agitada? Municipal. A municipal, que é uma coisa mais local. Você tem a conta de vereador. Para falar a verdade, quem tem mais pessoas disputando, né? Que você tem prefeitos e tem uma quantidade maior de vereadores, né? Vamos dizer que vai ter 100 vereadores aqui em Serra para disputar. Para mim, que sou uma agência, assim, pequena, local, ainda não tenho essa visibilidade a nível Brasil, que eu gostaria de ter e vou chegar nela também, se Deus quiser. Para a gente, o local é mais viável, né? Dá muito mais retorno do que a campanha eleitoral para majoritárias ou para deputado, governador, porque esses candidatos já têm suas agências de anos, agências grandes por trás, e para eu chegar neles e adquirir relacionamento e confiança para me tornar agência, eu teria que ter uma base sólida de prefeitos, de prefeituras que me indicassem e a gente chegasse lá. Então, eu estou fazendo o caminho ainda, né? Estou construindo. A última eleição, a gente teve 100% de aproveitamento. Todos os nossos candidatos, que foram da Bahia, Pernambuco e Ceará, nós fizemos prefeitos na Bahia, Pernambuco e Ceará, e vereadores, todos os nossos candidatos foram eleitos.
Eu acho que você foi quem escolheu esses candidatos. Eu vou pegar esse cara que esse cara vai ganhar. Porque se ele perde, também fica ruim, né, pra vocês. Será? Não, olha, deixa eu te dizer. Às vezes, se você entregar o resultado que... Você disse, ó, meu resultado foi entregue. É porque também, tiveram dois candidatos que foram muito desafiantes pra gente. Por quê? Eles eram oposição. O prefeito estava no poder e ia pra reeleição. E era por exemplo, Parnamirim, há 16 anos estava sob o comando de um grupo só, que era de Nininho Carvalho, né? Que é até parente, meu sobrenome e tudo, mas nada contra, ex-prefeito Nininho, eu fiz meu trabalho. E aí, Múcio, ele vinha também a 3 derrotas seguidas como oposição. Ele tentava e perdia. E aí, quando a gente chegou nessa articulação, negociação, para que eu trabalhasse o marketing eleitoral de Múcio, na primeira reunião, eles disseram, olha, o grupo está desestimulado, já perdeu 3 vezes seguidas, são 16 anos de poder do outro grupo. Aí eu olhei e disse, mas esse ano a gente vai ganhar. Olha, tá vendo? Esse ano a gente vai ganhar. Só precisa, porque é muita estratégia. A gente tem que entender tudo, o cenário, estudar tudo o que aconteceu ali na região, na cidade, o que é que está impedindo do voto ser convertido, né, de chegar para ele, né, quais são as dores também. Estudar tudo e a gente precisa se debruçar muito para planejar uma campanha. Então, assim, quando o candidato tá lá e ele solta aquele rebanho de promessa, então não é o candidato, é a agência que bota aquelas promessas. Não, mas veja só, as promessas precisam em cima da base de... Tem que ter um estudo, tem que ter realmente um sentido, né? Porque tudo que você fala hoje, você vai ser cobrado depois. Não pode ser palavras ao vento, amigos. Você não pode prometer, porque depois essa mesma população vai vir lhe cobrar. Então, toda a base de uma campanha política, a gente faz com base, né, no plano de governo. Então, primeira coisa que a gente vai desenvolver é o plano de governo. Esse plano de governo são as promessas. Mas é vocês que desenvolvem com ele. Ah, sim. Também. Eu pensei que esse plano já estava pronto. Você ia olhar, não, isso aqui é o perfil da agência. Vocês trabalham com um perfil, você não é o perfil da agência, ou a agência pega, tipo... Eu não me dou esse direito, esse prazer ainda não, amigo, porque a gente precisa trabalhar. Mas tem agências que vão trabalhar com certos perfis, então, né? Tem agências hoje que escolhem se faz uma campanha para um candidato ou não. Ele olha logo se o candidato tem chance de ganhar ou não, pede logo para ver as pesquisas, se na pesquisa está na frente, pega, se está para trás, não corre o risco. Tem várias agências que trabalham com esse posicionamento. Eu não, eu visto a camisa, entro no negócio eu só entro pensando em ganhar, claro, né? E aí a gente vai tentar. Mas aí modifica toda a estrutura da agência, a gente pega o núcleo, a gente tem um núcleo só para marketing político-governamental dentro da agência que fica ali. O ano passado a gente começou a trabalhar a eleição. A eleição foi em outubro, né? Outubro. 6, 7 meses antes a gente já estava... um plano de governo pronto, com muito material pronto, identidade visual de campanha, conceitos, jingle, slogan, muita coisa, porque a campanha é curtinha. Se a gente não trabalhar com antecedência, a gente não tem nem prazo de pensar para criar. Uma coisa que eu tinha pensado para a campanha, eu tinha montado esse estúdio aqui, eu montei para mim, né? Esse estúdio, aí, ficou legalzinho, eu digo, eu vou alugar. Né? Aí, porque, falando novamente, senão Kaline me mata, esse estúdio tá para alugar. Se você quer ter seu podcast, entre em contato aqui com a gente, que vem toda a estrutura, 3 câmeras, a televisão para passar suas publicidades, a gente já tem o operador aqui, então quer dizer, é sentar e conversar, cara, não tem que fazer mais nada, senta, traz aqui, bater o papo, tem toda a estrutura aqui. Show de bola? Kaline, tá pago, viu? Aí o que é que eu tinha pensado também? Os caras, que para presidente e deputado, governador, teve aquela guerra dos podcasts. Pô, Lula botou tanto, agora vai Bolsonaro. Que os podcasts participaram muito da campanha presencial para governador. Eu achei um novo instrumento de comunicação e foi muito importante, que você tem muito mais tempo para conversar.